Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, deixando-nos tocar pela interpelação que nos vem agora da Palavra Santa de Deus, luz luzente para o nosso caminho, inspirados pela escuta de nossa amada Mãe Maria. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meu irmão, minha irmã, essa palavra provocou interrogações. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus então explica-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ajuda-nos nesta importante compreensão o que encontramos no comentário sobre o Evangelho de São João de Ruperto de Deutz, abade, ao retomar o dito de Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Os convidados de meu Pai, dirá Jesus a nós, foram levados pela morte por causa do alimento proibido que seu Pai comera, descendo suas almas à mansão dos mortos e seus corpos aos sepulcros. Também eu, pão dos anjos, diz ele, serei levado e descerei com a substância em que alimenta os anjos à mansão dos mortos, onde as almas passam fome. Enquanto isso, meu corpo se esconderá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então as almas recriadas pela visão de Deus reviverão e os corpos ressurgirão no futuro. Aos que ainda se acham nesta terra, o mesmo pão é oferecido sob forma apropriada aos vivos, no sacrifício de pão e vinho, segundo a ordem de Melquisedeque. O pão que eu darei, diz o Senhor a nós, é a minha carne para a vida do mundo. Na verdade, o Pai entregou o pão dos anjos para que ele tomasse um corpo e morresse, a fim de dar a vida aos mortos. Este pão do céu nos dá um pão terrestre, irmãos e irmãs, que ele mesmo transforma em sua própria carne para dar a vida eterna aos vivos que assim o podem comer. O verbo pão dos anjos fez-se carne, assumindo um corpo, e o mesmo verbo, tendo assumido a carne, torna-se pão visível. Não porque se transforme em pão, mas porque assume o pão na unidade de sua pessoa. Por isso, como pela unidade da pessoa, o proclamamos verdadeiro Deus em nossa carne, gerada da Virgem Maria. Também proclamamos com fé íntegra e católica que este pão visível, que a invisível divindade do mesmo Verbo assumiu e transformou, é, na verdade, o corpo de Cristo. Por isso ele disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, isto é, para que o mundo redimido coma e viva, purificado primeiro pelo batismo da mancha do alimento insinuado e oferecido pela serpente. Conceda-nos, Deus, a graça desta compreensão, sua vivência e seu testemunho de fé. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um
gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.